A santificação é o chamado de todo crente. Mais do que uma escolha, é um processo contínuo de transformação que reflete a obra de Deus em nossas vidas. Como filhos de Deus, somos convidados a abandonar o velho homem e a nos vestir do novo, vivendo em conformidade com sua vontade. Mas como esse processo acontece? Qual o papel do Espírito Santo na santificação? E o que significa, na prática, andar em santidade? Neste vídeo, vamos aprofundar este tema, explorando as bases bíblicas, teológicas e práticas da santificação. A santificação é o processo pelo qual Deus transforma o crente, separando-o do pecado e moldando-o à imagem de Cristo. Esse processo é uma obra divina, mas requer a cooperação humana. A Bíblia destaca que a santificação é tanto um ato instantâneo quanto uma caminhada progressiva. No momento em que uma pessoa aceita Jesus, ela é santificada pela fé, recebendo a posição de santo diante de Deus. Porém, essa posição inicial é apenas o começo de uma jornada contínua de transformação espiritual. Além de ser um evento inicial, a santificação exige um crescimento constante em santidade, conforme o apóstolo Paulo destaca em 1 a Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3, que diz: "Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação." Esse crescimento envolve abandonar práticas pecaminosas e adotar atitudes e comportamentos que refletem a natureza de Cristo. É uma jornada de dependência total de Deus e de obediência à sua palavra. Por meio desse processo, o crente aprende a viver de maneira que agrada a Deus, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus chama seu povo para ser santo. "Sede santos porque eu sou santo." Levítico capítulo 11. A santidade não é apenas um conceito moral, mas um reflexo do caráter divino que Deus deseja ver em seus filhos. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa chamada com um padrão ainda mais elevado. "Sede perfeitos, assim como perfeito é o seu Pai Celestial." Mateus capítulo 5. Essa exortação destaca que a santificação está diretamente ligada à obediência à vontade de Deus e ao amor pela sua palavra. A santificação está profundamente ancorada na obra redentora de Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos capacita a viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo complementa essa ideia ao afirmar que fomos criados em Cristo para as boas obras preparadas por Deus para que andemos nelas. Ele também enfatiza que a santificação não é uma escolha opcional, mas a vontade de Deus para cada um de nós, apontando para o chamado contínuo de vivermos uma vida que reflita a glória divina. O Espírito Santo é o agente principal da santificação. Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. João capítulo 16. Através de sua obra transformadora, nossos pensamentos, atitudes e ações começam a refletir sobre os padrões divinos. O fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas capítulo 5, evidencia a presença e atuação do Espírito em nossas vidas, manifestando virtudes como amor, alegria e domínio próprio. Contudo, o Espírito Santo não trabalha de forma isolada. Sua obra coopera com nossa obediência ativa e submissão à palavra de Deus, criando um ciclo de transformação contínua e crescimento espiritual. Ao permitir que o Espírito Santo guie nossas vidas, experimentamos uma renovação diária que nos capacita a vencer as tentações e viver em santidade. Ele age como nosso consolador e mestre, iluminando as Escrituras e nos equipando para discernir a vontade de Deus em cada situação. Este processo de santificação é um trabalho conjunto. Enquanto o Espírito Santo opera em nós, somos chamados a nos render à sua direção, cultivando práticas espirituais como oração, meditação na palavra e comunhão com outros crentes. Assim, a santificação torna-se uma jornada de cooperação e entrega, moldando-nos à imagem de Cristo. A santificação não é um evento único, mas um processo. O apóstolo Paulo compara este processo ao treinamento de um atleta, que exige esforço, disciplina e perseverança. Assim como um atleta busca incansavelmente melhorar seu desempenho, o cristão deve se dedicar à prática da fé, à oração e à obediência à palavra de Deus. Esse progresso é acompanhado por altos e baixos,
Mas Deus, em sua fidelidade, garante força e direção para seguirmos firmes. Somos chamados a trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, lembrando que esse trabalho não é fruto apenas do nosso esforço, mas da graça de Deus que opera em nós. Essa cooperação entre nossa obediência e a atuação divina nos transforma à imagem de Cristo. A cada passo nesse processo, desenvolvemos um caráter mais semelhante ao de Jesus, refletindo sua santidade em nossas atitudes e ações diárias. A caminhada em santidade enfrenta desafios que podem nos desviar do propósito de Deus. Entre os principais obstáculos estão o pecado, as tentativas do mundo e as fraquezas da carne, que continuamente lutam contra nosso desejo de agradar ao Senhor. A palavra nos alerta a vigiar e orar, pois somente assim podemos resistir às armadilhas do inimigo e evitar cair em tentação. Mateus capítulo 26. Essa vigilância requer atenção constante e um coração comprometido em buscar a Deus. Além disso, a Bíblia nos exorta a abandonar toda prática que nos afasta de Deus, como a imoralidade, a ira e a cobiça. Esses comportamentos não apenas prejudicam nosso relacionamento com Deus, mas também bloqueiam o crescimento espiritual. Para superá-los é necessário arrepender-se, renovar a mente pela palavra e fortalecer-se em comunhão com o Espírito Santo. Assim, enfrentamos os obstáculos com fé e determinação, firmados na graça de Cristo. A santificação requer uma vida de comunhão com Deus, e isso inclui leitura e meditação na palavra. A palavra de Deus é o guia para a santificação. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17 e versículo 17. Oração. A oração nos conecta ao coração de Deus, fortalecendo nossa fé e renovando nossa mente. Filipenses capítulo 4 e versículo 4. Comunhão com a igreja. A comunhão com outros crentes nos edifica e nos encoraja a continuar firmes na fé. Hebreus capítulo 10. Confissão e arrependimento. Reconhecer nossos pecados e buscar o perdão de Deus é essencial para a santificação. 1 João capítulo 1 e versículo 9. A santificação gera frutos visíveis na vida do crente, tornando-o mais semelhante a Cristo em caráter e ações. Este processo molda-nos para refletir a glória de Deus e nos prepara para cumprir nosso chamado em todas as áreas da vida. Somos feitos instrumentos de justiça e luz no mundo, vivendo de forma que outros vejam em nós a evidência da presença de Deus. Além disso, a santificação nos aproxima do propósito eterno de estarmos em comunhão com o Pai, evidenciando a transformação operada pelo Espírito Santo. O clímax da santificação será alcançado na glorificação, quando estivermos livres de toda a mancha do pecado. Esse momento de perfeição virá na eternidade, quando nos uniremos plenamente a Deus em perfeita harmonia. Enquanto caminhamos nesta jornada, vivemos com esperança, sabendo que cada passo em santidade é um reflexo da obra redentora de Cristo e da preparação para a comunhão eterna com o Criador. Essa perspectiva nos motiva a buscar a santidade com perseverança, como testemunho do poder transformador do Evangelho. A santificação é um chamado, um privilégio e uma responsabilidade. É um processo contínuo, operado pelo Espírito Santo e cooperado pela nossa obediência. À medida que caminhamos em santidade, experimentamos uma transformação que nos torna mais semelhantes a Cristo, refletindo sua glória ao mundo. Que possamos buscar a santificação com todo o nosso coração, lembrando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Gostou deste conteúdo? Então não perca os próximos estudos que aprofundam mais temas fundamentais para a vida cristã. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus, vivendo uma vida que glorifique o seu nome. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.